Esse é o segundo artigo que eu vou ler, que eu vou detalhar o livro do Joel Moraes, 100% presente, O Poder da Disciplina. E a gente vai, no primeiro momento, eu contextualizei o Joel Moraes, o primeiro artigo, que é você colocar ele do lado dos outros autores excelentistas. Eu estou agora já lendo o 9º autor excelentista, né, mergulhando dentro desse estudo da jornada de excelência, porque é o meu cliente, né? Os inovadores criativos são os meus clientes. Nós desenvolvemos aqui na escola, na primeira etapa, uma teoria de cenário, né, que é a teoria de cenário bimodal, que nós estamos vivendo uma revolução civilizacional. E agora a gente está estudando jornada de excelência para dotar os inovadores criativos, os inovadores, os inquietos inovadores, de um ferramental. Não só a teoria do cenário, como uma teoria e uma filosofia, uma teoria e uma metodologia, isso faz parte da narrativa, da jornada de excelência. Então a primeira coisa que eu destaco nesse artigo, né, é o trabalho que a gente tem, que a gente precisa entender, e aí eu acredito que a gente tem que ter uma visão filosófica, essa é uma visão filosófica, que eu sou dois e não um. Vou repetir, eu sou dois e não um. Por quê? Porque quando a gente diz que nós somos dois, nós começamos a poder olhar para as nossas formatações. Vou colocar aqui o que me inspirou a falar sobre isso com o texto do Joel. O subconsciente da pessoa inerte, no qual estão instaladas as crenças, os modelos mentais e os comportamentais ultrapassados, sabotadores ou inúteis, a faz sentir medo. Então, olha só, o subconsciente da pessoa inerte. Quando ele fala do subconsciente da pessoa inerte, vamos dizer que a gente está chamando esse subconsciente do primeiro eu. Naquele subconsciente, toda aquela formatação da família, da escola, dos amigos, da mídia, da sociedade, foi embutido dentro da pessoa. Então, se ele está dizendo que existe o subconsciente, existe o trabalho do consciente. O submarino é aquilo que anda debaixo d'água. E o subconsciente é aquilo que está por detrás do consciente. Então, o consciente é o segundo eu, que vai trabalhar num subconsciente. E aí a ideia do subconsciente, né, ela é mais do que um subconsciente. Eu diria que é um consciente não refletido. Porque quando a pessoa diz assim, eu acredito em tal coisa, isso não é subconsciente. Isso é um consciente não refletido. E aí você diz, mas isso aí está te fazendo bem? Essa pessoa que você está se relacionando está te fazendo bem? Esse lugar que você está trabalhando está te fazendo bem? Essa atividade que você tem está te fazendo bem? E aí a pessoa vai refletir sobre o seu consciente. Eu não diria que é um subconsciente, é um consciente não refletido. E que, obviamente, existem coisas de subconsciente, né? Então, esse é um primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar. O segundo, que eu acho que é importante, é sobre as vaidades exógena e a endógena. O que é isso, Nepô? A vaidade exógena, que aí tem a ver ainda com essa discussão do segundo e do primeiro eu, a vaidade exógena é aquela que você fica preocupado com os outros. Ela é tóxica. Você não tem uma referência de dentro para fora. Então você coloca a sua vaidade de fora para dentro. Eu vejo, por exemplo, aqui na minha atividade de conceituador, qual é o meu orgulho? O meu orgulho não é... Eu não tenho orgulho do conceito que eu criei.
Eu tenho orgulho do processo que me levou àquele conceito. Então, se alguém chega com um conceito melhor do que eu criei, eu falo, opa, vou melhorar o meu processo. E aí eu mudo. Mas se eu colocar a minha vaidade nos conceitos, eu começo a ter dificuldade de mudar. Então, a minha vaidade está no lugar errado. A minha vaidade ela vai começar a ficar onde ela não deve estar. E aí ela começa a ter problema. E aí isso tem a ver com a vaidade exógena. A pessoa fica esperando a aprovação do outro, que tem a ver com ainda um apego ao primeiro eu. Você fica esperando a professora dar 10 para você. Você fica esperando o elogio do seu chefe. Né? Quer dizer, então você fica esperando que o outro vai te dizer que você é um cara legal, que você está fazendo as coisas direito e não vindo de você. Né? Aí depois a gente tem aqui o apego tóxico, que também tem a ver com o primeiro eu. Né? Você tem um ambiente, isso está muito no AA, que a gente tem estudado aqui também, né? E a gente, inclusive, lá com o Pedro, que a gente está fazendo uma mentoria lá numa cidade do interior do Espírito Santo, a gente tem discutido isso. Tem um grupo lá, um pastor que trabalha com a ideia do AA para melhorar, né, o trabalho que ele está fazendo. Então, qual é a máxima do AA? Se afaste de pessoas, lugares e situações que te levam a beber. E aqui a gente também tem que fazer, dentro da inovação, se afastar de lugares, pessoas e situações que te impedem de caminhar na tua jornada de excelência. Fugir do apego tóxico. Segundo, terceiro ponto, e aí já, né, dentro da ideia teórica do processo, dizer sim é dizer não e vice-versa. E aqui tem várias frases que eu separei do Joel Moraes. No momento que você vai dizer sim, você está dizendo não. E no momento que você está dizendo não, você está dizendo sim. Isso aparece muito no Mark Mason, o livro do Foda-se. Você acorda às 5 da manhã, é um movimento que ele defende dentro da jornada de excelência. Um grupo, ele inclusive cita, né, um grupo de pessoas que acordam às 5 horas da manhã, que são as pessoas que estão nessa vibe da rotina criativa. E para finalizar, ele critica muito as respostas fáceis. O preguiçoso, né, trago a mulher amada, né, trago o ser amado em 3 dias, tem uma barriga tanquinho vendo Netflix, esse tipo de coisa. Então isso aí é um apanhado geral no diálogo que eu estou tendo com o Joel Moraes. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô,
quero sair de Matrix.